Então, esse vídeo vai falar um pouco sobre Deus. O que é Deus? Deus é essa força que nos faz ficar de pé, nos faz enxergar, nos faz ficar, nos mover para lá e para cá, acordar de manhã, abrir os olhos, enxergar, ouvir som quando nós não gostamos, sentir cheiro que nós não gostamos, falar uma coisa tão extraordinária, falar, se expressar. Diga os mudos, que diga os mudos, né? Enxergar, que diga os cegos, ouvir, que diga os surdos, né? Andar, que diga os aleijados, tetraplégicos, paraplégicos. Eu creio assim que nós somos muito ignorantes, nós somos muito ingratos. Eu acho que a questão da ingratidão vem na genética do ser humano, porque claro que você só tem essa noção assim, exata da necessidade, da falta, da importância de cada célula do nosso corpo, do porquê de cada coisinha, do fio do cabelo, do porquê dos cílios, porquê quando você deixa de ter, sabe? Então, se nós tivéssemos um pouquinho de gratidão, o fato de nós acordarmos pela manhã, falar, puxa vida, já é 7 horas, quer dizer, você está conectado no mundo, está ligado no mundo, está... Isso é Deus. Ou se tem outra explicação. Então, eu creio assim que hoje, eu creio, né? Que Deus realmente assim é algo sobrenatural, algo inexplicável, algo intraduzível, vamos dizer assim. Não sei se existe a palavra. Fazer ignorar o raciocínio, vou ver com tudo. Mas assim, então, Deus ele tem um controle total, absoluto de tudo, de todos, entende? É muito profundo, assim, se você vai analisar do ponto de vista material, você não vai conseguir entender isso. Só do ponto de vista espiritual, que Deus é isso, Deus é Espírito. Então é possível entender Deus a partir do Espírito. Então se você fala com uma pessoa que não é espiritual, vai entender mesmo. Eu particularmente li a Bíblia, alguns trechos da Bíblia, melhor dizendo, várias vezes, antes de ser evangélico, antes de buscar Jesus, né? Então, mas de qualquer forma eu não conseguia entender. Aliás, hoje não consegui entender assim, certas passagens, né? Muitas passagens, a maioria. Porque de acordo com você vai se aprofundando na palavra, você vai tendo discernimento, você vai se aproximando de Deus e vai revelando o segredo para você. Então, até mesmo falar aqui agora, por exemplo, uma coisa que eu jamais teria condição de fazer. Mas eu estou falando. Então, tipo assim, não é eu que estou falando, agora é o Espírito Santo que está falando. Eu mesmo tenho condição de não estar falando. Porque eu não tenho dom de oratório, não tenho. Eu não me acho assim capaz de fazer algo, mas tudo bem. Então, falando de Deus, né? Voltando ao nosso assunto principal. Nossa consciência, entendeu? Assim, algo dirigido. Por exemplo, quando você fez um celular desse, você programou ele, entende? Já fez antes, você sabia para que ia servir cada função que tem nele. A máquina fotográfica, né? Quando você projeta ela, você sabe para que serve o botãozinho aqui, né? Não pode ligar, não pode ligar. E Deus, ele, na sua onipotência, onisciência, presença, ele foi capaz, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, assim, antes de nós surgirmos, nós temos um propósito. Como diz em Jó 42:2, fala assim que eu sei que tudo pode e que nenhum de seus propósitos, alguns planos, objetivos, metas, mas eu acho que o mais traduz, ou o que mais se expressa assim, é esse termo chamado propósito. Quando ele fez lá, ele fez com um propósito, servia ele. Por que Deus deu tudo por nós? Por que nós servimos a Deus? Aleluia.
para que ele seja glorificado na sua imensa benevolência. Ele é misericórdia. Ele é, tipo assim, você fala assim, não podemos falar uma palavra que traduza Deus. Eu diria isso para você, é misericórdia. Simplesmente isso. Porque ele é tão misericordioso, nós erramos tanto, nós pecamos tanto, nós falamos tanto, nós somos tão ingratos. E ele é tão magnânimo, benigno, sua benignidade é imensurável, sua misericórdia é infinita. Então, assim, nós erramos, ele perdoa, nós erramos, ele perdoa, nós erramos, ele perdoa. Aí você fala assim, o cara matou 20 e daí pediu perdoado. Simplesmente isso, perdoado. Né? Ele tem aquele exemplo daquele lá que ele assassino lá, que matava as pessoas e tal. Ele assim, aí ele lembra de mim quando eu estive lá, ele falou assim, hoje não estará comigo no Pai. Entendeu? Então, nunca é tarde para você se arrepender, nunca é tarde para você estar buscando a palavra do Senhor. E você está vendo esse vídeo agora, eu espero assim que essa palavra que eu falei vai revelar do Espírito Santo de Deus. Sei que ele não tem condição de falar isso, mas eu sinto assim que o Espírito Santo me colocou aqui para trazer essa palavra para você. Ele falou assim, trazer uma palavra, que palavra? Uma palavra de refrigério, uma palavra de regozijo, uma palavra de alegria, uma palavra de amor, uma palavra de gratidão, uma palavra de fim daquelas contas não pagas, uma palavra de fim daquela miséria espiritual, fim da fraqueza espiritual, fim uma palavra de motivação, uma palavra de cura, uma palavra de misericórdia, uma palavra de graça, uma palavra de glória. Uma palavra que traz de novo espiritual, uma palavra de esperança, uma palavra de coragem, uma palavra de convicção, uma palavra de fim de desarmonia familiar, uma palavra de fim de enfermidade, uma palavra de fim de teu deserto, uma palavra de que chegou, tua graça chegou, uma palavra de que teu milagre está aqui hoje, uma palavra assim, uma palavra de novos tempos, novos ares, uma palavra de nova vida, uma palavra de renovo, uma palavra de... Eu comecei, outro dia o pastor me convidou para ir lá na igreja e eu falei, puxa vida, o que eu poderia falar, né? O que Deus quer que eu fale? Eu pedi uma palavra. Aí veio essa palavra, palavras mil, né? Sempre foi muito interessante. Então, Deus sempre faz essas coisas com você. Sabe, se você ficar perto dele, ele faz isso com você. Se você ficar amigo dele, vamos dizer assim, né? Você criar esse vínculo de amizade, esse vínculo de confiança, essa aliança, uma palavra de aliança, esse que eu queria falar, uma palavra de aliança, assim, que você está renovando sua aliança com Deus, uma palavra de que ele está reatando seu compromisso com Deus, entende? Uma palavra de que, mesmo você sendo fraco, diga, eu sou forte, uma palavra de que eu sou contigo, nada temerei, uma palavra de que, mesmo que as nações se voltem contra mim, a quem temerei? Uma palavra de que, mesmo dos meus inimigos queiram comer minha carne, a quem recearei? E diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, não aparta a tua boca da lei desse livro, antes sim medite nela dia e noite, para que faça tudo conforme nela está escrito. Então prosperarás e serás guiado prudentemente. No versículo 9 diz, não te odeio, não temo, não te espalhes, não te espantes, porque eu estou contigo onde quer que andar. Amém? Então eu gostaria de deixar essa palavra hoje para você que está assistindo. Fala desse vídeo, fala dessa figura aqui, chamada Napoleão. Eu gostaria de deixar expressa assim minha gratidão a Deus, aí ele falou, levaria das 4 nações, das 4 cantos do mundo. Mas já está acontecendo. Eu quero agradecer sempre o privilégio de estar vivo, o privilégio de estar na presença do Senhor. Amém? E divulgue esse vídeo e vamos em frente falar de Jesus. Paz do Senhor.